Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A sombra que nos guia, porque suas crenças mais fortes podem ser suas maiores prisões. Existe uma arquitetura oculta em nossa mente, um labirinto de atalhos e desvios que, sem que percebamos, molda a própria realidade que vivenciamos. Chamamos isso de vieses cognitivos. Eles são os arquitetos silenciosos de nossas percepções, os mestres invisíveis por trás de cada decisão, de cada julgamento. Não são falhas de caráter, mas sim mecanismos intrínsecos à nossa cognição, projetados para simplificar um mundo complexo. Contudo, essa simplificação tem um preço. A distorção Carl Jung, em sua exploração da psique, nos apresentou o conceito da sombra. Essa parte de nós que reprimimos, que negamos, mas que inegavelmente nos constitui. Nossos vieses cognitivos funcionam de maneira análoga a um arquétipo do sábio enganador. Ele se apresenta como fonte de sabedoria, como um guia confiável, mas seu propósito último é manter o status quo, proteger o ego de verdades desconfortáveis, de confrontos com o desconhecido. Ele nos oferece uma visão do mundo que é familiar, previsível e, por isso, reconfortante. Mas essa segurança é uma ilusão, um véu que nos impede de ver o mundo como ele verdadeiramente é, e pior, de nos vermos como verdadeiramente somos. A promessa cruel reside justamente aqui, a ilusão de objetividade. Acreditamos piamente que nossa visão é a correta, que nossas conclusões são fruto de uma lógica irrefutável. Somos levados a crer que estamos olhando o mundo através de uma janela clara, quando na verdade estamos olhando através de um espelho distorcido por nossas próprias experiências, medos e convicções arraigadas. Vemos o mundo não como ele é, mas como nós somos. Desmascarar esses enganadores internos, esses vieses que nos guiam sutilmente, não é um ato de fraqueza ou pessimismo. Pelo contrário, é o convite mais corajoso para a autotransformação. É o primeiro passo rumo a uma liberdade intelectual genuína, a capacidade de pensar por si mesmo, para além das correntes invisíveis que nos aprisionam. É iniciar uma navegação mais autêntica e consciente pela complexa tapeçaria da existência. Perguntas cruéis. Desvendando o viés da confirmação, o sussurro que diz eu já sabia. O viés da confirmação é como um oráculo falso, que nunca erra porque só nos diz o que queremos ouvir. Ele distorce sutilmente nossa busca pela verdade, nos levando a procurar, interpretar e até mesmo lembrar de informações que apenas reforçam aquilo em que já acreditamos. É um ciclo vicioso que cria uma realidade autossustentável, mas perigosamente isolada do mundo exterior. Pense nisso como o seu show de evidências pessoal. No dia a dia, isso se manifesta de várias formas. Você busca ativamente notícias que confirmam sua visão política, interpreta eventos ambíguos de maneira a favorecer sua opinião pré-existente e sua memória seleciona os sucessos que validam suas escolhas, enquanto minimiza as falhas. A ilusão é poderosa. Parece que todos concordam comigo ou que os fatos estão claros, mas essa clareza é apenas um reflexo de suas próprias convicções. Essa é a armadilha da zona de conforto intelectual, porque é tão difícil sair dela. O viés da confirmação está intimamente ligado ao medo da dissonância cognitiva, aquele desconforto que sentimos quando nossas crenças são desafiadas. Nossa resistência inconsciente a novas informações que poderiam abalar o eu que construímos é imensa. O conforto de um pensamento não examinado é um refúgio perigoso, mas há uma ferramenta para desmascarar esse oráculo falso: o poder da dúvida intencional. A pergunta crucial para se fazer é: o que eu precisaria ver ou ouvir para mudar de ideia sobre isso? A prática de buscar ativamente contra-argumentos e evidências opostas, mesmo que desconfortáveis, é o antídoto. Nietzsche nos alertou sobre o último homem, aquele que, em busca do conforto, resiste à evolução da verdade. Ele preferia a segurança da certeza à vertigem do desconhecido. A superação desse viés é o convite para se tornar um super-homem intelectual, alguém capaz de transcender suas próprias limitações cognitivas, abraçando a incerteza como um caminho para uma compreensão mais profunda e autêntica. Por que você ignora o óbvio? A crueldade do viés de ancoragem em suas decisões financeiras e pessoais. Existe uma força sutil, mas poderosa, que dita o curso de muitas de nossas decisões, muitas vezes sem que nos demos conta. É o viés de ancoragem. Ele se manifesta na tendência humana de se apegar excessivamente à primeira informação que recebemos, a chamada âncora. Essa âncora inicial, mesmo que arbitrária ou irrelevante, passa a definir todo o leque de nossas considerações subsequentes.
obsequentes, como um farol que, ao invés de iluminar, limita nosso campo de visão. Essa ancoragem se infiltra em diversas esferas da vida. Pense na negociação de um salário. A primeira oferta, seja ela alta ou baixa, tende a se tornar o ponto de referência para todo o debate. No mercado, o preço original de um produto, mesmo que inflado artificialmente, serve como âncora para justificar um desconto posterior. Até mesmo nossos julgamentos sobre pessoas são frequentemente moldados pela primeira impressão, que se fixa como uma marca indelével. A primeira informação, por mais frágil que seja, muitas vezes se torna o alicerce sobre o qual construímos todo o nosso raciocínio. O preço dessa inércia mental é alto. A âncora que deveria nos dar um ponto de partida pode se tornar a corrente que impede nossa liberdade de reavaliar posições. É difícil desapegar-se daquela primeira opinião, mesmo quando novas evidências surgem. O custo oculto de decisões subótimas, perpetuadas por uma âncora esquecida, é imenso. E na busca por significado, uma âncora mal colocada pode nos desviar do que é verdadeiramente valioso, nos prendendo a prioridades que não nos pertencem mais. A pergunta crucial que pode quebrar essa âncora é: qual foi a primeira informação que me levou a pensar assim e ela ainda é relevante hoje? Estratégias para se desancorar incluem buscar ativamente múltiplas fontes de informação, questionar a origem e a validade das âncoras que sustentam suas crenças e praticar a reavaliação constante de suas posições. Imagine um navio. Uma âncora pode ser essencial para fundamentar sua viagem, para mantê-lo seguro em um porto conhecido. Mas uma âncora que não é liberada pode impedir que ele chegue a novos destinos, que explore águas desconhecidas. Saber quando liberar a âncora é fundamental para navegar em mares de incerteza e encontrar horizontes de pensamento mais amplos e verdadeiros. O que não existe, a crueldade do viés de atribuição e a ilusão do controle absoluto. Existe uma tendência profundamente enraizada em nossa psique, a de glorificar o nosso próprio eu e, ao mesmo tempo, terceirizar a culpa. Este é o cerne do viés de atribuição. Ele nos leva a atribuir nossos sucessos a fatores internos, nossa habilidade, inteligência, esforço inato, enquanto nossos fracassos são convenientemente atribuídos a fatores externos, azar, circunstâncias desfavoráveis, a ação de terceiros e, de forma quase automática, invertemos essa lógica quando se trata dos outros. Imagine um espelho distorcido. Para nós mesmos, ele reflete um herói invencível. Eu sou bom, eu sou capaz. Para os outros, o reflexo muda. Eles são azarados, eles não se esforçaram o suficiente, as circunstâncias foram contra eles. Isso se manifesta em todas as áreas. No trabalho, onde um projeto bem-sucedido é fruto do nosso gênio, mas um projeto fracassado é culpa da equipe. Nos relacionamentos, onde nossas virtudes são celebradas, mas os conflitos são sempre resultado da intransigência alheia. Esse viés alimenta o ego, sim, mas a um custo altíssimo. Ele corrói a empatia e nos impede de aprender verdadeiramente com nossas experiências. A armadilha da autojustificação é um beco sem saída emocional e existencial. Ao culpar incessantemente os fatores externos por nossos tropeços, negamos a nós mesmos a oportunidade de reconhecer nossos próprios erros, nossas áreas de melhoria. Criamos uma persona inflada, uma imagem de perfeição que, na realidade, é incrivelmente frágil. Essa fachada se estilhaça diante de qualquer crítica construtiva ou da simples e crua realidade. Para desmontar esse ego inflado, a pergunta crucial é: em quais situações eu atribuí sucesso a mim mesmo que, honestamente, foram mais sorte ou ajuda externa? E em quais fracassos eu culpei os outros que, na verdade, foram resultado das minhas ações ou inações? A reflexão socrática nos lembra da sabedoria em reconhecer a própria ignorância. A humildade intelectual é o antídoto mais poderoso contra o viés de atribuição. Ela nos permite construir uma visão mais equilibrada de nós mesmos e dos outros, um alicerce essencial para relações autênticas e para um genuíno autodesenvolvimento. O fascínio pelas más notícias, a crueldade do viés de disponibilidade e a distorção da realidade. Por que nos sentimos tão atraídos por histórias de desgraça, por manchetes que gritam perigo? É o viés de disponibilidade em ação. Nossa mente, em sua busca por atalhos, superestima a probabilidade de eventos que são mais facilmente lembrados ou que simplesmente se apresentam de forma mais vívida. E, infelizmente, são os eventos negativos, dramáticos e chocantes que mais facilmente se gravam em nossa memória. Vivemos em um ciclo, muitas vezes alimentado pela própria mídia, que vende o medo. Após ver repetidamente notícias sobre um acidente aéreo, o medo de voar pode se tornar desproporcionalmente maior do que o medo de dirigir. Apesar das estatísticas claras, sentimos que o mundo está piorando porque o fluxo constante de notícias negativas torna esses eventos mais disponíveis em nossa mente. Histórias dramáticas de tragédias individuais
ganham um peso que distorce nossa avaliação real de risco. A emoção da narrativa muitas vezes suplanta a frieza dos dados. Essa dinâmica cria uma epidemia de ansiedade cognitiva. O ciclo se retroalimenta. Consumimos informações negativas, o que torna eventos negativos mais disponíveis em nossa mente, o que aumenta nossa ansiedade, o que nos leva a buscar mais informações negativas. Ficamos presos, paralisados pelo medo de cenários improváveis. E na busca por significado, esse medo constante nos impede de avançar, de arriscar, de viver plenamente. Para nos aterrar na realidade, a pergunta crucial é: quão provável é que este evento assustador realmente aconteça comigo, comparado com a probabilidade estatística real, e não apenas com a facilidade com que me lembro dele? A resposta exige um esforço consciente para buscar dados e estatísticas concretas, e para diversificar nosso consumo de informação. Pense nisso como um mapa mental distorcido, uma informação vívida, mas rara. É como um ponto exagerado em um mapa que nos faz desviar de caminhos mais seguros e prováveis. É essencial recalibrar nosso mapa mental com dados concretos e uma perspectiva equilibrada para que possamos navegar pela vida com mais clareza e menos medo infundado. O preço da certeza. Como o viés de sobrevivência nos cega para o fracasso e limita nossa busca por significado. É um padrão que se repete incessantemente em nossas narrativas, sejam elas pessoais ou coletivas. Admiramos os vencedores, celebramos os sucessos estrondosos e, em nossa admiração, ignoramos convenientemente os inúmeros fracassos que ficaram pelo caminho. Este é o viés de sobrevivência em sua forma mais cruel. Ele nos leva a focar apenas naqueles que chegaram ao topo, as empresas de sucesso, os artistas aclamados, os empreendedores bilionários, e a esquecer a vasta legião daqueles cujos sonhos e esforços não foram suficientes, ou que simplesmente não tiveram a oportunidade. Essa é a ilusão do caminho fácil, pavimentado por histórias de sucesso que, na verdade, mentem sobre a realidade. Analisamos a trajetória de um mega empresário sem considerar os milhares que tentaram o mesmo modelo de negócio e faliram. Glorificamos figuras históricas, esquecendo o contexto, a sorte e as inúmeras variáveis que não estiveram ao alcance de outros com méritos semelhantes. A crença de que se eles conseguiram, eu também consigo, ignora a complexidade das condições, a dose de acaso e, crucialmente, os obstáculos que não são visíveis nas narrativas dos vencedores. O custo dessa falta de realismo é imenso, gerando frustração e desmotivação. O viés de sobrevivência cria expectativas irreais sobre o que é necessário para alcançar o sucesso. Ele desvaloriza o processo, a jornada árdua e repleta de aprendizados, em favor do resultado espetacularizado. E, o mais perigoso, ele nos impede de aprender com os fracassos, pois estes, por definição, não são vistos, não são contados. Para desvendar o que realmente falta em nossa análise, a pergunta crucial é: o que podemos aprender com aqueles que tentaram o mesmo caminho e não alcançaram o sucesso? Quais foram os obstáculos que eles enfrentaram e que não são visíveis nas narrativas dos vencedores? Imagine um vasto cemitério de ideias. O viés de sobrevivência nos faz olhar apenas para os monumentos gloriosos, para os túmulos dos heróis. Mas é no cemitério de projetos fracassados, de sonhos desfeitos, que residem as lições mais valiosas sobre os riscos, as probabilidades reais e os caminhos alternativos que poderiam ter levado a um destino diferente. É lá que reside a verdadeira sabedoria, a coragem de ver o que não queremos ver, transformando vieses em ferramentas de liberdade. Chegamos ao fim desta jornada pelas sombras de nossa própria cognição. Exploramos como os vieses cognitivos, esses mecanismos naturais de nossa mente, agem como arquitetos invisíveis, moldando nossa realidade sem que muitas vezes percebamos. Eles não definem quem somos em nossa essência, mas se não os questionamos, eles nos aprisionam em perspectivas distorcidas, limitando nossa autonomia e nossa capacidade de tomar decisões verdadeiramente conscientes. Jung nos ofereceu o conceito de individuação, um processo de integração da sombra, essa parte de nós que reprimimos ou negamos. Nossos vieses cognitivos são, em muitos aspectos, a sombra cognitiva que obscurece nosso julgamento. Ao confrontar esses vieses, ao trazer à luz o viés de confirmação que nos assala, a ancoragem que nos limita, a atribuição que nos infla, a disponibilidade que nos assusta e a sobrevivência que nos cega, damos um passo crucial. Damos um passo em direção a um mais completo, mais autêntico e, acima de tudo, mais livre. As perguntas cruéis que apresentamos não são ferramentas de punição, mas sim chaves mestras para a libertação. Cada viés que conseguimos desmascarar, cada ilusão que desfazemos, abre um novo leque de possibilidades, revela novas camadas de percepção. Elas nos aproximam da verdade, não de uma verdade absoluta e dogmática, mas da verdade em constante evolução que nos permite uma autodeterminação mais genuína.
rotina. Portanto, o convite que fica é para que você se torne um arqueólogo de sua própria mente. Comece a aplicar essas perguntas cruéis em seu dia a dia. Observe suas reações, suas decisões, suas crenças mais arraigadas. Onde estão os vieses atuando? O que você está deixando de ver? Compartilhe suas descobertas, seus desafios, suas pequenas vitórias contra esses mecanismos. Construa aqui, neste espaço, uma comunidade que valoriza a honestidade intelectual, a coragem de questionar e a busca incessante por clareza, pois é na clareza, e não na certeza confortável, que reside a verdadeira liberdade.